Fala, piazada! Tá começando mais um podcast Piazada de Negócios. Eu sou o Tutuia. Eu sou o Gustavo. E hoje tá aqui com o Bruno Sucharski. Ele vai falar um pouco sobre construção civil pra gente. Vai lá, solta a vinheta! Então, enfim, estamos gravando o episódio 02 com o nosso primeiro convidado, o Bruno. É o convidado fundador aí do Piazada de Negócios. E conta um pouco pra gente aí, Bruno, como começou o interesse aí pela... Tua trajetória no empreendedorismo, né? E até o interesse pela engenharia, pela construção civil, isso aí. Legal. Antes de tudo, eu queria agradecer o convite. É uma honra ser aí o primeiro convidado oficial. Espero poder voltar mais vezes aí. E também pela oportunidade de poder falar sobre os ramos que eu gosto, né? Que é empreendedorismo, construção civil, enfim. Quando a gente gosta do que faz, fica fácil falar, né? É um prazer sempre. Então, de início, assim, falando um pouco sobre a engenharia, vamos dizer assim, a construção, não é uma escolha que eu tinha clara desde pequeno, mas sempre foi algo presente na minha família, né? Primos, enfim, a família sempre estava construindo, né? É normal no Brasil a gente construir, mesmo às vezes sem ter um profissional especializado, um engenheiro, algo assim. Então, todo mundo vive a construção em algum momento da vida, né? Sempre passa por uma obra, até reforma de casa, construção de uma casa. O problema é reformar quando mora na casa. Senhora, essa que a gente fala que é o pesadelo. A dor de cabeça em forma de obra, né? Mas, enfim, eu sempre tive essa facilidade com matemática e tudo, e é o que acaba direcionando a pessoa para esse ramo, mas entre as engenharias ali eu me sentia mais familiarizado com a civil, e para ser sincero, eu não tinha, assim, noção real do que era o setor, né? A gente é muito novo, ensino médio você não tem uma visão, né? Algo que me animava sempre na época era o tal do Michael Scofield, do... Prison Break. Esse aí foi um dos meus inspiradores para cursar. Você achou que ia projetar uma prisão? Não, se eu fosse preso, pelo menos eu já tinha uma estratégia. Eu vou lá naquela, né? Ia ter que fazer essa tatuagem daí. Vai ter um pouquinho aí. Cara, mas essa série é massa. É massa, né? Vocês viram que agora... depois que tinha acabado, surgiu uma nova temporada. Eu vi que teve um filme. Teve filme, né? Daí agora vai... ainda. Mas você viu a nova temporada? Não vi. Porque terminou e daí teve mais uma nova temporada. Pô, vamos... Tá aí esses dias. Tá aí um negócio que eu quero assistir. Enfim, foi... Walking Dead, não acaba nunca. E o meu começo, vamos dizer assim, a entrada nesse ramo foi essa aí, né? E... Enfim, daí depois que você escolheu a faculdade e tal, você já pensava em seguir a área de empreendedorismo, criar uma empresa, você já estava nesse processo? Falando assim, de histórico como um todo, né? O meu primeiro emprego foi na Pernambucanas como assistente administrativo. Trabalhei lá 6 meses e é o único período que eu tenho de carteira registrada. Na minha carteira até hoje é esses 6 meses de Mas tem como professor, né? Tem, mas aí é servidor público, né? Servidor público. Mas daí... Nesse período já teve um contato, então, com uma administração, então... Sim. Auxiliar administrativo é um cargo um pouco flexível, né? Depende da empresa, ele se encaixa de uma forma diferente, mas sim, né? Foi meu primeiro contato, assim, com uma empresa que tinha uma estrutura também grande, mas na época eu não tinha nem preparo, né? Para saber extrair o que eu podia daquela estrutura. Já sabia que queria engenharia, não? Já cursava engenharia. Já tinha começado a faculdade e eu trabalhei lá 6 meses. Entrei bem no período de final de ano, assim, então peguei Natal, tudo. Correria. E... Então era um auxiliar administrativo que fazia tudo. Vendas, tal, tudo, né? Mas assim, eu tinha 18 para 19 anos, então assim que eu pude, eu já entrei no mercado de trabalho e já comecei a fazer algo, né? Eu tinha essa demanda, essa necessidade de estar ativo, né? Eu já queria estar fazendo algo, né? E ser independente, vamos dizer assim. Talvez já seja um sinal de empreendedorismo. Sim. Aí lá dentro da empresa, eu... cursando a faculdade, fui para o 2º ano e comecei a pensar, né? Aí até agora, refletindo sobre isso, enxergo que foi uma decisão empreendedora inteligente porque eu foquei no objetivo, né? Então eu percebi que eu estava trabalhando em algo que não era do meu setor. E falei assim, não, eu quero fazer estágio na engenharia e... Já que eu vou ser engenheiro, eu vou... Pedi a conta
da empresa e sem ter um estágio para entrar. Esse cenário acontece várias vezes na minha vida. Larguei a empresa e um emprego lá e esperava para um estágio. E deu assim, tipo, uma semana apareceu a oportunidade de estágio. Eu não esperei quase nada. Nossa, assim, mas não estava programado, né? E aí já comecei estágio no segundo ano e fiquei trabalhando nessa mesma construtora até me formar e ainda mais depois mais um ano como engenheiro civil na construtora. Então também você conhecia tudo, né? Sim, foi uma experiência. Conheceu várias áreas, né, da construção. E para pessoal que está escutando aí, ou fazendo engenharia, ou que quer começar, você acha que é bom, então, começar e fazer o estágio? Nossa, O que você aprendeu tanto no estágio que você fala, não, tudo. Cara, tudo. Até o Gustavo... Mais que na faculdade, né? Não que você aprende mais, mas você aprende coisas que a faculdade não vai te trazer. Né? Exatamente. O Gustavo comentou ali, né, que eu sou professor também na universidade aqui, a Uniuv, e lá já sou professor desde 2015, então são 6 anos, né? Foi a mesma universidade onde eu me formei. E eu falo muito para os alunos agora justamente isso. Durante muito tempo eu dei as disciplinas de final de curso, né? Eu sempre dava estruturas, coisas assim voltadas para essa área. E agora, a partir dos últimos 2 anos, eu comecei a pegar turmas de começo de curso que não era muito normal para mim. E a primeira coisa que eu falei para eles é assim: a partir do momento que vocês escolheram uma área, vocês já estão na área. Não esperem se formar para entrar nela, né? Tomar decisões, passar a discutir assuntos, participar talvez de discussões na Câmara dos Vereadores que são relativos a plano diretor, participar de reuniões na Associação dos Engenheiros. Eu sempre falo assim, se ensinam no ramo o quanto antes. Mergulhe, né? Começa a respirar engenharia, almoçar engenharia. Você pode abrir uma empresa de engenharia antes de se formar. Sim. E contratar um engenheiro para trabalhar para você, se você tiver toda essa expertise de desenhar um negócio. Quanto mais cedo começar, que nem título de ditado, né? Cavalo que você primeiro bebe água limpa. Isso aí. Nossa, é verdade. Eu não tinha pensado nisso, né? A pessoa pode abrir uma empresa e já viver aquilo contratando um engenheiro. Nem que seja um engenheiro, assim, que caso ele precise do aval. Uma pergunta, eu tô fazendo engenharia. Eu posso chegar uma parte da engenharia, tipo, não terminei. Sei lá, tô no 3º ano. Tem uma parte que eu posso assinar um projeto menor ou não? Só terminar? Só quando tá terminando? Só profissional, quando se formou, graduou. E com o registro em dia no CREA, né? Que tem cursos técnicos hoje na área de edificação, tal, que você pode assinar projeto. Inclusive, é muito comum ter alunos que já se formaram no técnico e vão fazer engenharia civil. Ou tem pessoas que são pedreiro e vão fazer engenharia civil. É muito normal isso. Então, assim, por isso que eu digo... Quem já saiu até com essa vantagem, se insere no mercado o quanto antes. Não espera se formar para tomar a decisão de começar a empreender na área de construção. E você... Esqueci o que ia perguntar. Vamos emendar aqui. Cara, e na área do... você começou a fazer faculdade, se formou. E quando que você deparou com a vida empreendedora, assim? Então, comentei lá que eu larguei a primeira empresa que eu trabalhei para fazer estágio. Aí a sensação foi a mesma. Eu cheguei assim num ponto na empresa que eu estava que eu já não me sentia... que aquilo ia me levar ao objetivo que eu pretendia alcançar e a meta que eu tinha de vida mesmo, empreendendo na vida, né? Como autoempreendimento, né? E aí cheguei num ponto que eu falei, não é o que eu quero. Também pedi para sair daquela empresa, eu trabalhei lá por 5 anos. E aí, de novo, sem um plano B, né? Só vou sair, daí eu vejo o que eu faço. Você era estagiário ou já era... Já era engenheiro formado há um ano. E tinha um cargo bom, uma remuneração boa, mas aquilo lá não era o... Teu objetivo, não ia levar até o teu objetivo. Exatamente. Aí eu saí da empresa, fiquei ali um tempo, algumas semanas, né? Um tempo, eu digo assim, 1, 2 semanas pensando o que ia fazer. E aí meu pai tinha um escritório de advocacia e tinha uma sala vaga. Eu falei, vou pegar aquela sala, né? Ele tinha preparado para minha irmã, que era arquiteta também, que se formou junto comigo. Falei, vou pegar aquela sala e vou começar a desenvolver alguma coisa. E, em paralelo, eu entrei em contato, não lembro exatamente como aconteceu, mas eu lembro que eu conversei com o coordenador do curso de engenharia na época na Uniuv e manifestei meu interesse em ser professor também, né? Então, eu iniciei as duas caminhos ao mesmo tempo. De professor e de
engenheiro, na época, engenheiro focado em projetos, autônomo, né? E essas duas profissões, professor e profissional de engenharia, né? Chega um momento que elas se atrapalham um pouco ou elas, ao contrário, elas ajudam, assim? Eu acho que um pouco dos dois, né? Atrapalhar não atrapalha, o fato é você saber manejar o tempo dedicado para cada uma das duas, né? É difícil você ter duas funções e que demandam tempo, uma dedicação grande, né? Ambas. Mas o fato delas serem comuns, vamos dizer assim, na mesma área, facilita muita coisa porque te gera conhecimentos, te gera aberturas e tal, né? Deve ser interessante a parte de ser professor, que nem fala, né, cara, que aprendeu alguma coisa, passa do conhecimento adiante. Quanto mais você passar do conhecimento, mais você vai se aprofundar naquele assunto. Muita gente fala que às vezes que mais aprendeu foi quando ensinou, né? Na verdade até tem um estudo que fala lá, porcentagem, não sei exatamente os valores, né? Não tem os dados, mas tem o quanto você consegue absorver de um conteúdo lendo, eu vi isso aí. falando, escrevendo e tal, e ensinar é a forma mais eficiente de aprender, né? Mas, assim, detalhe, um fator relevante é dizer assim, naquela época eu era professor e engenheiro, vamos dizer assim, iniciando, operacional, né? Eu era o cara que projetava. Então, você nunca pensou em fazer concurso? Pensava na época da faculdade, até bem interessante. Durante a época da faculdade, enquanto eu ainda estava na primeira empresa, eu tinha esse desenho de carreira para quando eu me formasse que eu ia passar em algum concurso, né? O foco era esse, era o mindset que eu tinha formado pelos meus pais e tal. Concurso, estabilidade, aquela questão assim de... nunca mais se incomodar com uma coisa. Estabilidade a qualquer custo, porque você fala assim, eu vou passar no concurso e nem que me mandem para uma plataforma para ficar 6 meses no meio do mar. Você não pensa em qualidade de vida, você não pensa em um monte de coisa, só estabilidade. E geralmente a família prega isso, né? Tipo, e principalmente, talvez, não é culpa, né? Às vezes a família sofreu muito para conquistar as coisas e não quer que você sofra também. Então, se você se estabiliza já cedo, é uma coisa que E também não vai se sofrer, pensar talvez. bem, estabilidade é um negócio que não existe em qualquer profissão. Isso que é a questão. Essa que é a... Mas eu acho que é uma cultura que veio de uma geração anterior à nossa, que não tinha talvez a mesma facilidade para uma formação superior, né? Não era tão acessível quanto é hoje. E aí focava nessa questão de estabilidade. Pensando por uma outra perspectiva, na pior das hipóteses, você tem estabilidade e daí tem conforto para elaborar o teu plano de vida, né? Sim. Mas o problema é o quanto você sacrificou para esse primeiro objetivo e será que não está te atrasando mais do que te ajudando, né? E com a estabilidade que falam, você pode cair na maior armadilha que tem, cara. É a zona de conforto. Zona de conforto. Deus cara, caiu na zona de conforto e pensou, não, tô com o meu salário garantido aqui, cara, ninguém vai me mandar embora. Cara, você tá fazendo um mal muito grande para você. Da nossa visão, né? Na minha na nossa visão de negócio é isso aí, né? Eu te cortei aquela hora, você estava falando sobre que no começo você era professor e atuava como operacional. Isso que eu digo porque hoje a minha função dentro da empresa, o meu papel como empreendedor é totalmente diferente do que eu era quando iniciei a carreira. Então, é muito comum que você inicie a carreira e bem exatamente no formato que eu passei, que você sai de uma empresa em que você é uma função extremamente técnica e você vai abrir tua empresa, você acredita que você vai desempenhar aquela função técnica o resto da vida e que a tua qualidade, a tua capacidade técnica vai garantir o sucesso da empresa pelo quanto você entende, né? O Gustavo até me perguntou, você aprendeu muito lá? E realmente aprendi, mas... É limitado, né? Eu ainda consigo aplicar a grande maioria, mas já não tanto diretamente. A minha função hoje é muito mais repassar o que eu sei para quem faz do que fazer. E você dá oportunidade para estagiários lá dentro da tua empresa? Sim. como... A gente comentou sobre até o livro, né? O mito do empreendedor. Uhum. Quando você começa, você está na parte operacional. A parte de infância da empresa, né? Do teu escritório, exemplo. A partir que vai crescendo, vai para a parte da juventude. Eles começam a estruturar a tua empresa. Vai pegar mais funcionários, não dá conta de fazer tudo os projetos sozinho e vai começando a delegar. Vai chegar a uma parte que você não vai conseguir mais estar no operacional, vai estar no estratégico, exemplo. Sim.
E esse livro é genial nesse sentido e extremamente claro e simples nessa leitura, porque traz e é quando você talvez abre os olhos para essa realidade, né? Como existe o operador, o administrador e realmente o empreendedor, que é quem está ali numa função muito mais estratégica do que braçal, né? E como te limita se você não aceitar a mudança de uma fase para outra, né? Viu? Dica aí pra piazada que tá escutando aí, O Mito do Empreendedor. Cara, esse livro é sensacional. Vale a pena ler porque ele é curto. Uma leitura fácil. Leve, né? Gostoso de ler e... Até o livro é bem levinho, né? Ele tem uma página bem fininha. Isso. E não é uma leitura... densa, né? E também não muito clichê, não é um negocinho que você fala, isso aí tá todo mundo falando. Não, ela é realmente interessante. A parte que eu mais gosto, cara, você ia falar isso. Eu ia falar isso aí, que a gente tava conversando sobre isso. Cara, ele sempre fala sobre esse livro e essa parte do hotel lá, né? Sim. Cara, essa parte do hotel é fantástica. É que quem lê a parte do hotel é o sonho de todo empreendedor. Que o cliente chega e tem a melhor experiência possível. Porque uma das coisas que a gente aprende, talvez com o tempo, é que a gente não está ali pelo dinheiro, né? O dinheiro é consequência de você fazer um trabalho, tipo, e ajudar as pessoas e fazer uma coisa que as pessoas lembrem, né? Tipo, mudar a percepção do teu tipo de empresa sobre pessoas. E isso acho que é uma coisa que você faz bastante, né? Na engenharia. Muda todo com o slogan de vocês, né? Construindo com inteligência, né? Você ensina as pessoas, né? Não sei, isso vai me explicar melhor, mas você ensina as pessoas a serem inteligentes para construir. Construir tomando cuidado com várias coisas para não se preocupar lá na frente com... Até hoje eu tava revisitando nossas diretrizes estratégicas da empresa e vendo a questão de missão, visão, valores porque estava trabalhando numa atividade de marketing lá e revisitei isso e aí eu estava justamente verificando nossa missão que fala de uma forma mais ampla, né, mais sintetizando sobre aplicar a inteligência e a transparência nos processos de construção e de engenharia, né? Como a gente vê a importância desse... O que é inteligência na nossa visão? É saber usar as ferramentas mais adequadas, é você pensar antes de fazer, você tá amparado por pessoas que entendem. Gastar tempo, né? Planejando. Exatamente. Você que não é um tempo, é um otimizar o uso de recursos e tudo, é pensar muito e ser assertivo nas decisões, né? Sim, não é que nem eu, quando eu falei no episódio anterior que fui reformar o banheiro. É verdade. Se você tivesse falado com ele, tivesse falado com o Sushi. E já a nossa visão, ela traz sobre desenvolvimento urbano e pessoal, social, vamos dizer assim. Né? A gente enxerga, eu tenho falado muito isso com os meus alunos agora numa disciplina que nós estamos falando sobre a relação economia-construção civil, né? O quanto a economia do país afeta a construção civil e o quanto a construção civil afeta a economia do país e o social, né? Quantas pessoas são empregadas? Eu vi algo hoje que 10% dos empregados do Brasil são diretamente empregados pela construção civil. É isso que eu ia falar. Diretamente. Era muito grande, né? Tanto indústria, comércio e muito a forte mão de obra, né? Olha o comércio construção civil hoje. Sim. Comércio de lojas, materiais de construção Não, e material que envolve a construção. 10% é direto. Aí indireto, que é essas lojas imobiliárias. Eu estava falando até uma loja que instala sistemas de alarme, sistema de... Tá envolvido. Tá envolvido. É construção civil, né? Então, assim, a gente tem muito claro para nós o quanto a gente é importante, né? No sentido, assim, de movimentar, garantir empregos e circular e também de desenvolver, né? Quando nós conseguimos concluir uma edificação que vai gerar uma transformação urbana, seja de uma proporção muito grande, como é o caso do hotel que nós estamos fazendo agora, um edifício residencial, um edifício corporativo comercial, enfim, né? Tudo que transforma a região, ou até mesmo uma residência que foi pensada de uma forma que ela vai realmente gerar conforto, qualidade de vida para o usuário, que ela está bem inserida no contexto onde ela está, né? Não é algo que destoa do bairro ou algo assim, que ela vai gerar um movimento do mercado imobiliário correto, ela vai ter a valorização adequada, enfim.
A construção civil tá muito ligada nessa parte social, que nem hoje, nem se olhar um terreno. Cara, o terreno, ele tem... É lei, ele tem que cumprir a função social dele, né? Tipo, ele tem que... Tá um terreno parado, um terreno baldio. Cara, tem que cumprir, tem que estar lá, sempre organizado o terreno. Não pode ter lixo, não pode ter mato. E se for construir, tem que nem você falou, respeitar até onde ele tá inserido, tudo, né? Eu fui pra Gramado semana passada e é perceptível que a organização da cidade em relação não só ao turismo, mas em relação à construção civil de lá. Lá você, não que seja ideal, mas assim, lá é uma cidade que você não olha prédios assim gigantescos e tem que seguir tal. um parâmetro de construção, né? Parece que sim. Mas todo lugar que onde você vai, parece que a construção ela segue uma história. É o plano diretor, né? É o plano diretor. Eu acho que, se não me engano, aqui perto de Três Itilhas também. Três Itilhas também, A né? cidade, você vai construir ali no centro, ali, você tem que respeitar uma arquitetura da cidade. Isso é legal. Eu sabia que, tipo, tamanho de prédios, alguma coisa assim, mas a arquitetura também eu acho interessante. E assim, o plano diretor é uma ferramenta fundamental para garantir o desenvolvimento e ela pode, ao mesmo tempo, ser uma ferramenta que atrasa se ele for mal montado, né? E acontece muito. O plano diretor, ele é de quanto em quanto tempo que ele é revisado? Geralmente, acho que 10 anos. 10 anos, né? Agora, São Paulo, né? O daqui foi esse ano, né? Eu acho que de várias cidades, acho que Porto União foi revisado ano passado, União da Vitória estão revisando esse ano. Mas enfim, eu gosto de viajar, assim, eu sou bem aberto a ideias malucas e se você for pensar, a sociedade, o termo sociedade surgiu quando as pessoas começaram a realmente se agrupar, civilização, né? Se agrupar ali porque eles começaram a se assentar, a plantar, né? Iniciaram a agricultura, começaram a se estabilizar num lugar fixo, deixaram de ser nômades, aí viram a demanda por construir espaços para morar. E assim foi, e um fator muito legal que eu falei com a turma do ano passado de introdução às engenharias, que, por exemplo, um dos fatores mais transformadores que aconteceu na história da civilização humana foi a implantação do saneamento urbano, né? Quando alguém pensou numa estrutura que conduzia ali dejetos, enfim, tudo para algum lugar, porque isso causava muita doença, morte, enfim, era um caos, né? As pessoas jogavam coisas na rua. Então, nós ainda estamos evoluindo, nós não chegamos ainda no final da evolução urbana. Então, a gente enxerga a nossa missão como empresa em participar disso de uma forma que transformadora, sustentável e que gere progresso e evolução mesmo, não retroação. Né? E as dificuldades? Vamos começar a entender melhor a tua trajetória empreendedora, né? Você mostrou pra gente como você começou, como que foi a tua iniciação, como que Ele parou na parte do escritório do teu pai, acho que foi, né? Ah, é verdade. Sim, você falou como começou, mas não começou a empresa, né? Tem razão. Aí a empresa começou essa parceria autônoma minha e da minha irmã, da Juliana. E nós fomos desenvolvendo projetos, eu com o networking que eu tinha formado, voltando ali a importância de você se inserir no mercado, de você estar presente, né? Eu falo do networking até com os alunos na faculdade, porque tem pessoas que às vezes têm uma postura agressiva no sentido assim de concorrência, reclamar de tudo ou algo assim. Eu falo, gente, não esqueçam que os teus colegas de sala, os teus professores, todo mundo que você se relaciona aqui dentro vão ser os teus parceiros de repassar um telefone, dar uma indicação depois, entende? Então, seja inteligente e fomente teu networking desde o momento que você entrou na faculdade. Né? É aquela história de começar a construir o teu mercado desde que você decidiu entrar naquele setor. Enfim, então, graças aos networkings que eu tinha feito ali durante o período que eu era estagiário, funcionário e tal, eu consegui, e com um colega meu de faculdade, na verdade, ele conseguiu para mim projetos voltados à área de prevenção de incêndio em uma empresa que ele trabalhava em Irati. Né? Então, eu consegui muitos Você se especializou naquela época nessa área? Eu entendia muito de prevenção de incêndio porque eu fazia muito isso na empresa que eu trabalhava. E esse meu amigo tinha essa demanda, porque não é um setor, um conteúdo tão popular, não é nenhum tipo de conteúdo que a gente tem muito aprofundado dentro da grade de engenharia.
Então eu aproveitei essa competência que eu tinha, que era um pouco fora do padrão, e comecei a criar mercado ali. Mas aí, fazia outras coisas também, se fazia precisasse. projetos em geral e tal. Então nós trabalhávamos assim com projetos individuais, até que surgiu a oportunidade de uma obra, né? E o meu foco não era trabalhar com obra, era ser engenheiro, porque eu tinha aquela visão operacional, não tinha visão estratégica da empresa. E achava que aquilo que eu vivia naquela época ia se perpetuar. Aí eu entrei em contato com o meu atual sócio, né? Na época ele trabalhava... eu estava saindo dessa mesma empresa que nós trabalhamos juntos. Estava fazendo a prevenção de incêndio lá, né? Fazíamos todos os projetos, mas o nosso carro-chefe era a prevenção de incêndio, o que tinha mais demanda na época, né? Mas fazíamos arquitetura, engenharia, tudo. Aí surgiu a oportunidade da obra, eu comentei com esse meu sócio, porque o pai dele era mestre de obra, né? Eu falei, teu pai teria condições de assumir? Porque eu sabia que o pai dele não estava com nenhuma atividade no momento. Ele falou, não, com certeza. E aí ele veio e assumiu a obra nesse momento. Aí ele já estava saindo da outra empresa também e falou, agora eu vou seguir com as obras, né? E nós chegamos nesse consenso. Seria engenharia, arquitetura e obras, cada um no seu caminho e individual, né? Parceria, né? A tua irmã era arquiteta, né? Isso. Ela até hoje trabalha como arquiteta com a gente. Aí nós seguimos nessa ideia, até que aí surgiu um empreendimento maior, que é o Edifício Luxemburgo, que eu fui conversar com o Edson, que é o proprietário do empreendimento, o incorporador, sobre outros assuntos, um terreno que eu tinha para oferecer para ele e tal. E ele falou, não me interessa o terreno, mas eu quero saber se você tem interesse em desenvolver um projeto X para esse terreno. Eu falei, sim, né? Um prédio. Então foi uma oportunidade assim que bateu na porta e eu tinha que dizer sim ou não. E eu talvez pensasse assim, no momento eu pensei, será que eu tenho condições de atender isso? Porque era grande, algo assim muito grande. Mas o Gustavo perguntou das dificuldades. Nesse momento não foi exatamente uma dificuldade, mas foi um momento tenso de decisão, né? Sim. Porque ali foi uma primeira virada de chave que aconteceu um ponto de inflexão que dizia. Isso aí. Aí, então, fechamos esse projeto do prédio. Aí o meu sócio acabou se aproximando ainda mais, porque ele me auxiliou com as partes de instalações. Eu fiz a parte de estrutura, minha irmã é arquitetura. E trabalharam os três no prédio. Isso, nós três. E ainda naquela salinha pequenininha, com uma mesinha, né? Falando de dificuldades, como que a gente começou? Era uma salinha que não devia ter 2,5 por 2,5, né? Extremamente pequena. Sentava eu e minha irmã na mesma mesa. Era uma mesa em L que eu tinha feito com o meu pai. Nós fizemos a estrutura dela em aço, a chapa MDF. Uma cadeira antiga que também era do meu pai. Um monitor que... Bem confortável. Assim, cara, enxuto, assim, a gente até falou... Várias vezes aconteceu, assim, de falar como esse cliente confiou em nós com essa estrutura que nós tínhamos, né? Mas era o que nós tínhamos na época e, assim, a transparência, que sempre foi um valor nosso muito forte, a honestidade, eu acho que isso foi fundamental, porque aí esses fatores estéticos deixam de ser tão relevantes, né? A pessoa confia tanto em você que ela não está ali olhando para o que você tem. E fechamos esse empreendimento e daí fomos seguindo e sentimos a necessidade de... Eu sempre achei que a empresa não podia... Como eu percebi que surgiu uma certa divulgação em função desse empreendimento grande, eu não queria que fosse o meu nome que fosse divulgado. Não tinha essa... Essa época já tinha empresa formada, não? Não, era só 3 autônomos. E eu tinha essa visão que eu não queria... Não tinha essa vaidade de que fosse o meu nome, o nome da empresa. A empresa. O sobrenome ali, né? Até achava que, visando uma expansão da empresa, seria mais legal que ela não tivesse o nome. Então nós começamos a buscar um nome para a empresa, ou uma marca, na verdade, nem o nome para a empresa, vamos dizer assim, a gente queria uma marca que fosse divulgada por esse empreendimento grande que nós conseguimos. E aí chegamos e embolamos o primeiro nome, que era Stanza, né? Era um jogo que nós tínhamos, porque Stanza é quarto, cômodo em italiano, né? Eu e minha irmã temos descendência italiana por parte de mãe. Então nós achamos legal pegar esse nome, achamos que combinou, fácil de
boa sonoridade. Contratamos um colega nosso para desenvolver a logomarca e tal. E esse foi o nosso primeiro nome e perdurou ali por uns 5 anos ainda com essa marca. Seguindo, né? Não sei se tem alguma coisa que vocês queiram colocar. Posso continuar? Pode seguir. Mas isso vocês conseguiam sobreviver bem ali, tipo, entrava bastante. Aí nós chamamos o primeiro estagiário, né? Que era um aluno meu, inclusive. Naquela salinha Everton. pequena. Aí nós mudamos, aí meu pai tinha uma sala maior, que era dos fundos, e a sala menor era minha, né? Eu falei, pai, tem como nós trocar? Né? Você não precisa de todo esse espaço, eu preciso. Nós trocamos, eu fui para a sala de trás e ele para da frente. E aí nós estávamos lá os 3 e mais o estagiário. Nós estávamos em 4 numa sala que devia ter o quê? 15, 20 metros quadrados. Também com aquela mesa, aí pegamos mais uma mesa antiga que nós tínhamos, aquelas cinza bem padrãozona, assim, com as beiradas arredondadinhas. Cinza, a mais gente escuro, tirou né? o tampo, colocou outro tampo mais bonitinho e transformamos. Até hoje a gente tem essa mesa no escritório ainda. A minha mesa também, original, é a minha mesa até hoje. Aquela mesa que eu fiz com meu pai está lá ainda. Aí trocamos a mesa e tal. E aí tinha mais espaço para todo mundo, mas a gente ainda dividia mesas, assim, né? Era no espaço que tinha. Compramos o primeiro computador mais potente do escritório, que antes era tudo no notebook. Adquirimos um software, então a gente... Quase que todo o capital que entrou da entrada do projeto ali foi investido. Já tiveram que reinvestir dinheiro. Na hora. Na hora. Então, não colheram, tipo, quando a gente falou prédio, só quis viajar, só pensando a longo prazo. Essa é uma característica nossa, eu acho que é um dos segredos para você crescer uma empresa, é assim, não queira tirar antes da hora, entende? E saiba que a hora vai demorar um tempo para vir. Não queira secar a teta da vaca no começo. Eu acho que é que nem um filho, né? Você tem que sustentar ele por muito tempo, até ele... até ele virar tua aposentadoria. Não, mas é mais ou menos isso, né? A empresa é como um filho, no sentido que ela é um bebê que precisa de muita atenção no começo, né? Muito investimento. Depois cuidado, de um né? tempo... e até eu percebo assim que é meio proporcional, né? Uma empresa de 2 anos é o comportamento de uma criança de 2 anos. Ela ainda precisa de muita atenção, né? 7 anos, que é o ponto que nós estamos agora, ela já faz muita coisa sozinha, mas ela ainda precisa de muita atenção. Precisa de direcionamento. A virada, onde as empresas mais se quebram, é da virada do 5 para o 6. Que bom, já passamos dessa... É um número, eu acho, meio... É um ponto ali que... Porque é um caminho padrão, né? Não tem muito o que você fugir disso. E se passar de 10, quanto mais tempo passar, mais difícil dela se quebrar. Aquilo aqui, ela se mantém no tempo, né? Então, nessa época, a gente se cercou de softwares e ferramentas para a gente conseguir viabilizar aquele empreendimento que nós tínhamos se proposto a fazer. Nessa época, chegou um momento que você pensou, cara, não vai dar certo isso aqui. Não, eu sempre tenho essa postura otimista também. Eu acho que foi um fator que sempre foi muito favorável para nós, porque apesar de todas as dificuldades, a gente sempre teve assim certeza de que em algum momento ia dar certo. Mas teve alguma dificuldade que te fez pensar assim ou não? Foi meio... Acho que a dificuldade talvez tenha sido o tempo de maturação, né? Para começar a colher, talvez. Não também, sei. Né? Ali a gente tinha assim... Vamos dizer assim, nós tínhamos que colher de muitas fontes para conseguir prover para a empresa, né? Então eu era professor em paralelo e eu vivia do salário de professor e não... eu tinha que trabalhar manhã e tarde e dar aula à noite. Tinha uma época que eu dava aulas de toda manhã, toda noite e à tarde trabalhava no escritório. Então, por muitos anos... Isso durou no mínimo uns 4 anos que eu tinha uma carga horária cheia, né? E assim, ser professor é dar aula durante a semana e preparar a aula no final de semana. Eu estava contando hoje para os meus estagiários que quando a disciplina demandava conteúdos que eu não dominava tanto, eu estudava através de uma universidade indiana, que tinha as aulas online em inglês, com sotaque indiano. E eram aulas assim extremamente maçantes e tal, mas era onde eu achava um conteúdo do nível que eu precisava e que eu queria repassar para a sala. Então, assim, não foi fácil aprender tudo que eu aprendi, correr atrás. E eu passei muito tempo trabalhando assim... 24/7 quase, né? Só dormia, na verdade. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né?
Essa foi, vamos dizer assim, as dificuldades. É que eu sou Acho tão que otimista. foi dificuldade, né? Eu sou tão otimista que eu não enxergo isso como um sacrifício, não é algo que me vem como algo sofrido, né? Mas realmente revisitando não é fácil, não é qualquer um que está disposto a dedicar... Sacrificar, né? Sacrificar. Uma regra que a gente fala assim, um comentário que eu e meu sócio sempre falamos, nada na vida você ganha sem você ceder primeiro, né? Assim, toda recompensa vem de primeiro você ter uma entrega. Então, até mesmo nesse momento que a gente teve a primeira entrada do empreendimento, a gente, tudo em equipamento, software, computador, tudo. Então, já começamos aí, cedendo, né? Antes de retirar, antes de gozar do dinheiro, né? Aí, como o espaço estava pequeno e tal, surgiram propostas do... Você e teu sócio já eram sócios aí, né? Eram 3 autônomos aí. O combinado era assim, meu sócio fazia construção, eu fazia engenharia, minha irmã arquitetura, né? E aí nós repartíamos ali as fatias como achávamos que devia. Aí começou a surgir propostas dessa outra empresa que eu fazia a parte de incêndio, eles ofereceram parcerias para eu trabalhar com eles e tal. Eu comecei a cogitar, até comecei a procurar salas para montar um espaço maior por causa disso. E aí encontramos a sala que nós estamos até hoje, né? E resolvi me mudar para lá, ainda pensando se eu decidiria fazer a parceria ou não com essa outra empresa. E daí eu lembro que no dia que estava lá eu e meu sócio pintando, né, mais uma dificuldade, o que a gente fez? Nós fomos pintar a sala. Quem foi reformar fomos nós, né? A sala. Não tinha capital na época para... Você não quis chamar a empresa do Tutu, Sorte que chamou. Aí... fomos para essa sala e eu lembro que na época, assim, o custo que nós tínhamos lá na sala que nós tínhamos era tipo R$300 dividido em 3, R$100 por pessoa. E aí nós fizemos as matemáticas malucas lá e falamos, não, se nós mudar para essa sala nova, com internet, com tudo, vai custar uns R$1.000. Então vai dar R$333,33 para cada um. Essa matemática que só a gente consegue fazer, né? Aluguel R$900, internet, telefone, luz, água... 100 pila. Fechou. Milão. Ignora 90% dos custos. Daí eu lembro que já no começo já estava o dobro, R$2.000, R$3.000 de custo de arrancada. Só que a gente também nem sentiu. Cara, mas sabe o que é bom? Às vezes eu nem fazia essa conta. É bom, exatamente. É bom. Eu vou e daí eu vejo o que eu faço. Não, se colocar no papel, cara, é difícil. Cara. Pega e vou começar um negócio. Se colocar tudo no papel. Tudo. Você não faz. Tudo, contador, imposto, os mínimos detalhes, cara. Várias vezes. As melancias se ajustam, né? Que nem como diz o ditado. É que nem carga de melancia. É que nem caminhão de melancia. A carga se ajeita na viagem. É isso aí. Não tem. E várias vezes a gente olha para o passado, assim, eu e meu sócio, a gente fala assim, nossa, hoje que a gente tem consciência de tal informação, se a gente soubesse disso lá para trás, talvez nós não tivéssemos tomado uma decisão que foi extremamente boa, mas que a gente poderia ter desistido por medo, por algo assim. Então, quantas pessoas não param nessa decisão, às vezes? Nesse ponto, né? Nesse ponto de inflexão. Vou aumentar ou vou ficar no meio de onde eu tô. Às vezes o cara não aumenta, fica onde tá. Às vezes até é bom pra pessoa. Eu não lembro qual o filósofo, o pensador que fala que a ignorância é uma dádiva, e é o fato, cara. Às vezes não saber é melhor do que saber. Porque a partir do momento que você sabe, mais você se conhece, mais você sofre, né? A partir do momento que você sabe, você tem um compromisso, uma responsabilidade com aquela informação, né? Então, às vezes, não saber é o que te garante a coragem do ignorante, né? É engraçado, né? Eu, às vezes, tô conversando com algum amigo, alguma coisa que vai começar um empreendimento, ele fala, não, eu fiz aqui as contas e tal, eu acho que eu vou gastar em torno de uns 1.300, 1.200 por mês. Daí, tipo, eu olho e falo assim, meu Deus, mas como é que você faz essa mágica? Não tem, porque são as etapas, talvez a gente já passou por essa fase e ele precisa para conseguir chegar, né? O Soy lá, eu tô fazendo a franquia agora, né? Tô formatando pra franquia, daí não tem muito que escapar. Eu tenho que dar um detalhamento quase que preciso de quanto a pessoa vai gastar pra montar uma loja. E, cara, eu olho, eu me assusto. Eu falo, cara, é bastante. Mas eu tenho que explicar pra pessoa que ela vai tirar esse dinheiro. Uhum. E daí também tem o faturamento, tem o... Assim como tem muita gente que olha pro faturamento e acha que aquilo é lucro. Sim. Também tem isso, né? Tem que falar, ó, aqui isso vai tirar sempre falar o retorno de investimento ali em
18 a 24 meses, que é uma franquia pra ir no mercado bom, bem, né? assim. Bom. É bom. Legal. Bom, mas uma franquia tem que ser também, que você tá comprando já um know-how meio preparado, então tem que, já é a formatação tem do que negócio ter um completa. retorno de investimento um pouco menor. Né? Sim. Mas enfim, então nós chegamos nesse ponto em que a gente mudou de sala. Aí isso era 2016, né? A gente começou a empresa em 2015. Né? Então, que eu comecei a dar aula e tal. Em 6 meses as coisas cresceram super rápido, mudaram, né? Em 2016 nós fomos para a nova sala. Aí nós passamos o primeiro ano lá ainda como todos autônomos. Aí no final de 2016 eu fui para a Polônia, passei 3 meses lá na Europa por um intercâmbio da universidade, né, que eles formaram um convênio com a universidade lá. Eu fui para lá como professor representante. E nisso estava começando as obras desse prédio que nós tínhamos fechado. O meu sócio seguiu administrando, minha irmã. Aí eu voltei em fevereiro de 2017, janeiro, por aí. E quando eu voltei, eu falei para o meu sócio, falei, se a gente quer continuar crescendo, não vai ter como separar como a gente separa as coisas independentemente. Porque elas se misturam e agora os custos estão aumentando e a gente não tem como dividir quem custa mais. Não tem como rachar, né? Não tem como rachar. Aí ele falou assim, cara, eu tava esperando você me falar isso. E aí nós decidimos, não, vamos formalizar a CNPJ e tal, vamos fazer tudo certinho e começar a empresa efetivamente. E aí foi quando surgiu, né, a figura jurídica oficial, né, e seguimos. Foi quando surgiu os tapume verde. Quando surgiu o tapume verde. Na época já tinha? Na época a cor já era verde, né, já tinha desde o começo escolhido a cor verde, mas ainda os tapumes eram cinza com faixas verdes, eram mais não trabalhavam discretos, né? tanto marketing. Aí vamos dizer assim, eu passei a sair do operacional e começar a entrar no administrador, ainda relutando para ser operacional. Mas eu ainda era um intermediário. Né? Delegava desconfiando. Administrava e executava, mas não tinha ainda, a empresa não tinha uma infraestrutura suficiente para eu mudar de nível. Isso foi 2017. 2017 correu normal, 2018 também foi um ano tranquilo, deu obras e tal, assim, mas muita coisa no fluxo e a gente foi aprendendo também. Você vai amadurecendo, crescendo, aprendendo muita coisa nesse caminho. Aí 2018 para 2019 a perspectiva da construção civil começou a melhorar muito, né? Nós já tínhamos nosso giro, tudo. Nós abrimos em 2015, que era a pior crise da construção civil de todas, né? Então a gente abriu no momento de maior crise. Foi uma dificuldade também, né? Sim. Eu falo, não tem dificuldades, mas tem várias, só que eu às vezes não paro para ficar pensando, né? Eu foco muito no que é bom, não no que é... O bom que nem abrindo uma crise é que só vai pra cima. Não, exatamente. Mas o fim do poço tem o sapão ainda. O cara tava no fundo do poço, mas o problema é que tava cavando. Isso aí. Ele era o que cavava. Aí... Nesse período, assim, a gente foi... Eu percebo hoje que um amadurecimento muito grande, assim, de mudança de papel dentro da empresa. Então, você vai se obrigando a transitar pro empreendedor lá, pro diretor, pro estratégico, né? Então, assim, eu comecei lá quando eu estava me formando, 1 ano antes de me formar, também é uma história bem legal. Porque, assim, eu nunca coloquei dinheiro, faturamento, retorno como prioridade, né? Eu sempre minhas metas e eu sempre pensei que o retorno financeiro é uma consequência. Então eu lembro que eu estava no último ano de faculdade, né? No último semestre eu sabia que eu ia entrar no período de estágio obrigatório, então eu ia ter o dia inteiro livre, não tinha mais aulas. Aí eu fui lá e conversei com o meu chefe na época e falei, eu quero trabalhar, quero ter meu horário cheio, né? E quero trabalhar 2 horas a mais por dia, né, até as 8 da noite, para que eu possa sair uma sexta-feira a cada 15 dias para fazer uma especialização fora daqui. Mas eu precisava daquelas horas para ganhar o suficiente para pagar a especialização, né, e precisava cumprir mais horas para bater a minha carga horária, né? Mas eu bolei a estratégia. Isso eu acho muito importante que as pessoas aprendam que elas têm que... dar e pensar na solução e não vir pedir para os outros, o que você tem para me dar. Eu quero um aumento. Então eu desenhei todo esse cenário, ele topou. Eu fiquei trabalhando assim por 6 meses, comecei minha especialização. Quer dizer, por 6 meses não, foi até depois do formado, né? Porque a especialização continuou.
que era em estruturas metálicas na época. E esse tempo de noite foi muito bom, porque aí o meu chefe tinha tempo para conversar comigo também e me ensinar. Então, ele me ensinou muita coisa de estruturas de concreto e tal, os softwares mais específicos. Então, eu acabei ganhando 2 vezes, né? Aí que eu digo, você cede primeiro e depois você vê que tem resultados que você nem esperava. Você colhe o que planta, né? Eu conversei muito nessa época também com o Rodrigo, que é o meu sócio hoje. A gente começava a desenhar na nossa cabeça um sonho que é a empresa hoje, né? Então, foi muito bom esse tempo. Aí eu fiz a especialização em concreto. Depois, dentro da em estruturas metálicas, dentro da Uniuv, lá por 2017, também eu fiz especialização em estruturas de concreto e fundações. Então, eu me treinava muito para ser um operacional, entende? Projetista, estruturas. Isso me deu assim um know-how gigantesco para ser professor também, para resolver muitas coisas, para desenvolver os prédios que eu desenvolvi os projetos. Fazer projetos que até hoje eu faço, que são uma complexidade maior, mas em certo momento eu comecei a perceber, eu não posso, aqui não tem muito caminho nesse sentido, né? Eu não posso continuar me especializando só nisso, né? Aí no ano passado, se eu não me engano, eu ingressei no MBA em gestão empresarial. Aí eu falei, não, agora eu preciso me preparar para o cargo que eu tenho e para o que eu quero ter. Né? Isso é outra questão, assim, o pessoal fala, abre uma empresa e coloca lá, CEO da empresa não sei o que lá. Né? Cara, para você ser um CEO, um diretor, você tem que ter um presidente, você tem que ter um preparo. Né? Então, na época, eu lembro que eu até conversei com o meu sócio e falei assim, eu quero, né, ser o presidente da empresa, mas eu vou me preparar para isso. E só vou dizer que eu sou a hora que eu realmente achar que eu tenho capacitação. Aí eu iniciei o MBA em gestão empresarial, cursei ele por um bom tempo ali, fiz acho que mais da metade do curso, e aí chegou uma disciplina que surgiu a oportunidade de eu ir para um MBA em gestão de incorporações imobiliárias, que é o nosso ramo hoje, que é mais principal. Aí eu falei assim, eu quero ainda terminar o de gestão empresarial, com certeza, mas falei, agora isso é mais urgente do que o próximo. Né? Daí troquei, aproveitei muitas disciplinas e hoje eu estou cursando MBA em gestão de incorporações. Mas assim, eu enxergo uma mudança muito nítida, né, de como eu saí daquele mundo do engenheiro técnico e hoje vou para um empresário, E essa gestor. mudança reflete na empresa também, né? Com certeza, Totalmente. é fundamental. Hoje vocês têm 2 áreas, então, a incorporação e a construção. Isso aí. Nós temos a construtora, são inclusive dois CNPJs, né? 2 figuras jurídicas. Precisa ser... Nós optamos, né? Não precisa ser, mas nós optamos em montar 2 empresas separadas, né? Não que faça muita diferença, a visão, a missão é a mesma, né? Mas nós temos a construtora, que é mais focada em prestar serviços de execução de obras, né? Desenvolver projetos, a gente vai desde o projeto do zero, desde a escolha de um terreno, se a pessoa quiser, até a obra chave na mão, com a construtora. E com a incorporadora a gente desenvolve empreendimentos para a região, para venda em planta, enfim, né? Empreendimentos que estão sendo idealizados e planejados para ser executados no futuro, e com a participação da construtora junto. Né? Uma diferença, consegue resumir uma diferença entre incorporadora e construtora? Que na prática a diferença é total, porque o incorporador é a figura de quem idealiza o empreendimento e viabiliza ele. Não precisa ser um prédio. Providenciando. Exatamente. Na verdade, sim, não precisa ser um prédio, exatamente. Pode ser um conjunto habitacional, um loteamento, um edifício corporativo, um shopping, enfim, pode ser qualquer. Entendi. Empreendimento imobiliário, né, até o loteamento. Mas ele idealiza e ele providencia todos os meios para que aquilo aconteça. Daí eu espero um investimento de alguém. Investimento, ele contrata os projetos, ele contrata a construtora, ele contrata os corretores, ele desenvolve o plano de produto. Então eu posso ter uma incorporadora. Poderia. Se eu contratar um engenheiro, um arquiteto, tudo para... A lei da incorporação define lá que geralmente a figura do incorporador é o proprietário do imóvel, então você pode ser, mas você vai ter que, de certa forma, se tornar proprietário do imóvel, o corretor de imóveis e as construtoras. Geralmente são as principais figuras, mas não pode ser qualquer pessoa. Você tendo o terreno já é o ponto de partida. Mas assim, é bem mais comum que seja feito por engenheiros, arquitetos, pessoas que estão no meio da construção, porque é muito técnico.
né? Demanda muito conhecimento técnico. Ou você tem que ter uma expertise muito grande para providenciar tudo isso e de uma forma boa, mas Você virou incorporadora a tua empresa. Quando você fez MBA lá, foi aí que você viu, Não. É um negócio bom? Antes, 2019, nós já atuávamos, já estávamos familiarizados com a incorporação, porque a gente vivenciava isso desde do edifício Luxemburgo até antes. Lá na construtora que eu trabalhava antes, já existiam incorporações que a gente projetava, ajudou a montar a documentação, eu já conhecia a base, né? Depois, com nossa própria empresa, no edifício Luxemburgo, a gente trabalhou muito em cima disso. No Atena, depois que está em construção ainda, mas também foi um empreendimento grande, que nós participamos com projeto, execução técnica, tudo, né, completo. A gente resolvia tudo, nós só não éramos o incorporador, né? Mas Sim. O restante tudo a gente providenciava. Aí em 2019 a gente encontrou uma oportunidade de lançar um empreendimento, né? Lançamos o nosso primeiro empreendimento e aí nós estabelecemos a figura de incorporador. Mas assim, eu acredito que tudo dá para se aprender mais, né? E eu acredito muito também que... Uma das pessoas mais importantes, acho que foi o primeiro que comprou e acreditou. Você é cliente, né? Eu fui o primeiro a comprar nesse prédio, nessa incorporação. Apostar na ideia. Apostar na ideia. Você vê a importância do networking, né? Olha, você foi o primeiro a apostar na nossa ideia aqui, né? Também, é o primeiro legal. convidado. Aí. Viu, me conta uma coisa. Se eu tenho um terreno no centro ou tenho um terreno num bairro, terreno grande, assim, que tenha talvez 1.000 e poucos metros quadrados, qual que você acha que é o melhor investimento que você dá para fazer, desde que não seja para morar? Na verdade, assim, a gente sempre fala que o terreno é a matéria-prima do incorporador, né? É a tela em branco do pintor, vamos dizer assim. Então, qualquer empreendimento pode gerar um resultado, qualquer terreno pode gerar um resultado viável se ele for bem desenhado e bem pensado e bem contextualizado. A gente sempre fala que a localização é um dos fatores mais importantes, né? Porque não que ele tenha que ser localizado no centro, mas a localização vai começar a ditar em que contexto ele está inserido, né? E como o imóvel é um bem que não se muda de lugar, né? Você não tem como... tem um terreno muito, muito bom, vou levar ele para o centro. Não existe. Então, a qualidade do empreendimento está mais atrelada em saber colocar a coisa certa no lugar certo do que dizer, esse tipo de empreendimento gera resultado bom ou esse X gera resultado ruim. Aí que entra, no caso, o construindo com inteligência. Exatamente. Que daí você vai olhar o teu terreno, vai avaliar qual que é o melhor projeto, empreendimento. Talvez até, se eu não tenho pressa, talvez daqui 5 anos, eu quero fazer um melhor investimento para 5 anos. Talvez seja um prédio, né? Não sei. Às vezes, eu quero o melhor retorno para 1 ano e meio. Às vezes é uma casa. Tudo pode ser desenhado. Entendi, não tem uma fórmula. Eu achei interessante quando você falou a missão, né? Construindo com inteligência. Isso aí, também tá junto na missão. Tá junto com a missão. É o nosso tagline, né? Mas tá junto na nossa missão também. Porque hoje trabalha a engenharia, a construção civil hoje trabalha com... Cara, é uma linha tênue entre o sonho e o pesadelo. Será? Eu tô para uma campanha de marketing, dando um spoiler para vocês, porque assim, o slogan construindo o seu sonho, projetando o seu sonho, aqui o seu sonho se realiza. Fala-se muito sobre o sonho na maioria dos slogans de construtoras. Sim. E eu, particularmente, eu acho que o sonho é uma palavra de algo que assim nunca se alcança, né? Me parece algo que assim tá sempre no abstrato, nunca tá no real. E eu tô com uma campanha que eu vou trazer justamente isso, assim. O sonho pode ser... O sonho não vai... Ou, em outras palavras, conquistar o sonho não vale nada se o antes e o depois forem um pesadelo. Então, não adianta você chegar no objetivo da casa própria, do empreendimento X, se você passar um terror durante o processo e você falar assim, meu Deus, isso acabou comigo psicologicamente, financeiramente, seja o que for, porque você não previu os investimentos corretos ou algo assim. Ou da mesma forma, se você no final, depois que você ocupou o imóvel, você como dono ou como usuário final, quem alugou, quem comprou, quem está trabalhando naquele lugar, desenvolver um empreendimento corporativo
para alugar salas comerciais. Se as pessoas que vão viver lá, vão passar todo o dia na frente, vão habitar aquele espaço, não tiverem realizadas e se sentirem confortáveis com aquela edificação, ela não teve sucesso. Então, se o antes e depois não forem bons, se você não pensar no usuário, se você não pensar no cliente, na jornada dele, nada vale aquele sonho. Porque o sonho sozinho, ele só é um sonho? Um produto ali... Não, Abstrato, o sonho né? realizado sozinho, ele se torna algo irrelevante se ele não gerar frutos futuros e se ele também trouxer uma trajetória ruim. Então a gente foca muito nisso, em desenvolver cada vez mais uma trajetória de consumo para o cliente prazerosa, para que ele aproveite o lado bom de construir, de desenvolver e de empreender, porque as pessoas, quando fazem isso, também estão contribuindo com a sociedade, mas que isso seja prazeroso e que no final o resultado seja bom para quem vai ocupar, né? Uma coisa que eu ia te perguntar. Qual foi o momento que você acredita que... vocês agora estão com um nome diferente, né? Estão com o Combraí. Qual foi o momento que vocês decidiram fazer essa mudança de nome? Então, como eu falei lá no começo, o nome era Estanza, né, que foi definido lá em 2015, final de 2015, e nós viemos com isso até 2019, 20. Até 2020 nós estávamos com esse mesmo nome. Ele já tinha um nome forte, uma carga grande, e até tinha um negócio legal que eu ia comentar antes com vocês, porque Stanza significa quarto em italiano, mas em inglês ele significa estrofe, né? E também como se fosse de uma música, né? Nós tínhamos umas brincadeiras com a orquestra, porque a gente fala que a construir, projetar e tudo é uma orquestra, porque você vai colocando cada hora o elemento correto e vai compondo aquela... A gente fala, a nossa missão fala em compor edificações, né? E quando a gente escolheu a palavra compor, foi, em vez de desenvolver, criar, a palavra foi extremamente planejada, porque a gente acredita muito nisso de que é uma junção de fatores que tem que ser medidos e colocados na proporção correta para que o resultado seja bem desenhado, né? E a gente tinha essa brincadeira com a orquestra, né? Era bem legal. Mas quando nós começamos a atuar como incorporador, a gente começou a criar uma visibilidade um pouco maior a nível... nas redes sociais, a incorporação ela tem um alcance maior, né? Os empreendimentos, os prédios e tudo. Que você construir um prédio lá, colocar um tapume com o nome, já dá E até, mas até nas redes sociais, assim. O tapume verde, você acha que foi a melhor jogada de marketing, ou não sei se você considera isso, da Vamos esperar ele falar da coisa e a gente já entra. Eu já volto no tapume verde, que isso é bem legal também. Mas nós fomos... a gente recebeu nós passamos por um processo de desenho dessas diretrizes estratégicas, que são as missões, valores que eu estou falando para vocês, em 2020. E logo no que terminou esse processo, a gente recebeu uma notificação de uma empresa lá do Sergipe, que também se chamava Estanza, eu não sei se o nome o principal deles era Estanza, mas eles tinham uma linha de produtos Meu Estanza, né? Que era uma incorporadora também. E eles registraram o nome em 2019. Né? Ou seja, nós tínhamos o uso do nome desde 2017, eles tinham acho que de antes também. Nem chegamos a verificar isso a fundo, mas o fato é que eles registraram em 2019 e notificaram nós em 2020 e falaram, vocês não podem mais usar a marca. Né? E aí naquele momento é um choque, você se assusta mesmo, é uma dificuldade, mas eu parei para pensar e a gente sempre foi muito otimista, positivo, eu não me apeguei muito assim à marca em si. Falei pro meu sócio, por mim a gente muda, vou desenhar um nome novo. Ele falou, não, vamos embora. E aí eu aproveitei justamente as diretrizes estratégicas que nós tínhamos para desenhar um novo nome. Então a gente tinha falado muito sobre os valores nossos que tinham e características, personalidades nossas que eram confiança, consciência, conhecimento, por outro lado inteligência, integridade, aí tinha construção, incorporação. Eu comecei a desenhar vários termos e tinha muito esses com a palavra com início com ou com início in. Né? Com, in, integridade, consciência, né? Conhecimento, inteligência, construção, incorporação. Tinha muito disso. E aí eu comecei a perceber esse padrão. Né? Nós fizemos um brainstorming, na verdade, na empresa, eu percebi esse padrão e falei, putz, tem que ter CONIN.
Conin, mas eu falava Conin ainda não é um nome legal. E o nosso tagline sempre foi construído com inteligência, né? É slogan também, mas como não é uma campanha só, eu falo que é tagline. Porque para mim eu acho que isso aí vai conseguir muito tempo ainda. Aí tinha essa questão de inteligência e eu comecei a buscar sinônimos de inteligência. Daí apareceu lá o crânio da turma, o CDF, o cérebro e tal. Daí eu falei, opa, cérebro. Daí peguei a tradução de cérebro, brain. Aí eu falei, opa, brain tem in, né? Eu queria um pedaço com in. Daí eu falei, opa, virou com brain, né? Mas é com brain. A gente traduziu assim porque a sonoridade... Aportuguesou. Aportuguesei, porque afinal estamos no Brasil, né? Sim. Mas então é o com de todas essas palavras, in de várias coisas, e o brain que reflete o nosso prioridade, nosso foco na inteligência, falando não inteligência num sentido arrogante, assim, de saber mais, né? Mas de pensar antes de agir, né? De planejar as coisas. E aí passamos a se chamar Combrain, e é um nome que eu particularmente gosto mais e me sinto mais... como que eu digo Conectado, assim? Conectado. Essa é a palavra certa. Registraram o nome? Sim. Aí nós já vimos o valor disso e providenciamos o registro da marca para... Antes, claro, eu desenhei o nome, achei legal, mas fui procurar tudo, né? Se tinha disponível site, se tinha registro, se tinha disponível... Rede social. Então, aí é questão de você ter experiência de mercado também, né? Aí eu me cerquei de muito mais coisa do que eu tinha no começo, né? E a questão do tapume verde. A questão do tapume verde. Então... Eu não sei, acho que talvez o pessoal vamos explicar. Você pode explicar. Cara, a questão do tapume verde é que se passa nas obras, antes não tinha tantos, mas agora você vai passando nos lugares, tapume verde. Pra tudo que é lado. E o tapume verde é da Cobrain. Então a gente quer saber se foi uma jogada de marketing a questão do tapume verde. Foi. É que tem uma propaganda no muro, né? Tem. E a cidade inteira, graças a Deus, tá forrada aí de tapumes verdes. E na verdade, assim, voltando um pouco, né? Quando eu comecei o MBA em gestão empresarial, e antes até disso, eu comecei a pegar um gosto pelo marketing, né? Eu comecei a entender, na verdade, que era marketing, porque o conceito básico, talvez, da maioria das pessoas que não entendem, confunde muito com a publicidade, né? Sim. Apesar da publicidade estar inserida dentro do marketing, simplifica demais, né? Aí eu comecei a perceber tudo aquilo que era marketing e o poder que tinha. Aí tive uma aula sobre marketing no MBA, que foi assim, com a Mel Girão, que é uma professora, ela foi diretora de marketing da empresa que controlava o marketing da Pampers, da Monange, da... É P&G, né? Não. Não, eu não lembro o nome certo da empresa, mas eles tinham o Neve. Então, tipo, marcas gigantescas estavam dentro daquela empresa e ela era diretora de marketing de todas. Acho que é P&G. Não é a P&G. Unilever. Unilever. Não é Unilever também. Não? Então. Mas enfim, manjava demais, cara. E ela trouxe assim para nós uma visão gigantesca do marketing. Eu acho que você comentou, ela que tinha feito a propaganda de uma empresa de esmalte. De esmalte, né? Da Risqué. Risqué, isso aí. Aí aquilo ali já despertou um outro lado em mim, mais voltado para o empreendedorismo, para a gestão. Então hoje uma das atividades que eu tenho dentro da empresa que eu mais gosto é o marketing. Que o marketing, cara, você tem uma predisposição ao marketing te encanta, assim, né? Que você começa... E aí o marketing tem os 5 P's lá, né? Preço, prazo, produto, promoção. E eu olhava para isso e falava assim, cara, como que eu vou colocar isso na construção civil, né? Não tem embalagem, não tem... Enfim, não sabia. Como que eu vou gerar valor disso, né? E como que eu vou aplicar isso num meio que é tão estranho, né? Em que o meu cliente não compra por impulso, ele precisa daquilo, ele é desenhado pro cliente a situação, mas ele já vem com a ideia meio pré-concebida, enfim. Você falou ali que normalmente as pessoas direcionam o marketing para publicidade. O que para você é o marketing? Qual que é a importância do marketing para você? É toda a gestão de comércio da empresa, né? Então ele vai desde você escolher o produto que você vai comercializar, a imagem que você vai passar com a empresa, onde você vai colocar para vender, né? A que preço você vai vender. O marketing na construção civil, assim, na construtora, o que você acha que é importante, assim, tipo... O que você acha que é o marketing na construção civil? Você falou que na verdade, não conseguia, tava com dúvida de como que você colocar o marketing na construção civil.
E você colocou. É que são todos esses conceitos, né? Vamos dizer assim, os mais... vamos dizer assim, os mais de longo prazo, que é essa questão de precificação, desenvolvimento de produto, você consegue aos poucos ir colocando dentro de serviços e outras coisas assim. Mas aquela questão, principalmente de a parte produto no mercado, né? Que é você ter uma embalagem bonita. Você vê muito assim, empresas que aumentaram o faturamento, tal, porque trocaram a embalagem dela para sei lá, uma simples... Um design diferente. Um design diferente. Um macarrão que a caixinha tem um recorte, que é o cabelinho. Eu ficava, cara, como que eu vou trazer isso? Não tem esse recurso. E aí a gente começou a investir em outdoors, a gente fez campanhas em mídia digital, painel digital, fizemos em outdoors na cidade mesmo, próximo a pontos conhecidos. Bem no começo da pandemia, a gente colocou um outdoor enorme na frente do Superpão, com a campanha que era construir é mais fácil quando você está bem informado. Antes de construir, fale com a Stanza. Que era para tentar trazer as pessoas antes delas tomarem as decisões erradas lá para o escritório. Aí começou a pandemia, nós falamos, nossa, que droga, cara, pandemia, investimos no outdoor, não vai dar retorno. Aí todo mundo começou igual uns malucos pro mercado lá para comprar, e daí tinha fila na frente do mercado e nosso outdoor na frente. Aí eu falei, poxa, foi melhor do que esperado no sentido público, mas se o pessoal tava atento à campanha, imagino que não. Tem uma história de marketing que eu lembro, acho que você deve lembrar, do Pedro Superti. Ele fala que ele estava no aeroporto, daí ele entrou numa loja, daí ele olhou, ele foi indo na loja, daí quando ele viu a fachada da loja ali, tinha bolsas e malas, $8.000, $7.000. Daí ele falou, vou entrar pra ver, porque ele era estudioso dessa área, né? Uhum. Como é que é o marketing, como é que é a experiência, né? Numa loja dessa. E daí ele foi indo, daí $6.000, $3.000, $1.500. Ele chegou no caixa e viu uma carteira de $150. Ele falou, cara, estão dando a carteira. Imagine, né? Olha como que é a loja e tal. Daí ele foi lá e comprou. Quando ele saiu da loja, ele falou, puta, paguei quase $1.000 numa carteira. Então, tipo, como o marketing pode influenciar, né? E de uma maneira que nem nele, que era um expert nisso em questão de 10 minutos, né? Então, como ele influencia na compra de uma pessoa. E né? uma função do marketing que a professora até contou na aula lá, que eu nem imaginava, ela contou sobre produtos, por exemplo, de shampoo. Fala, poxa, a gente tem uma venda que vai para o atacado, esse atacado vai vender para o varejo vai vender para o consumidor final. Sim. Né? Então eu preciso precificar isso de uma forma que todos no processo ganhem. Sim. E por outro lado, tem a venda online, né? Que é um direto deles pro consumidor final. Então, até essa proporção e a precificação em cada ambiente, eles não podem colocar no site um preço menor do que... Não pode, porque senão mata os outros. Exatamente, senão eles estão acabando com o mercado final. Então, quanto nós vamos vender online? Quanto nós vamos vender para atacado? A que preço nós vamos vender para atacado? A que margem, entende? Então, toda essa estratégia de ponderação da oferta é do marketing. E eu fiquei, cara, eu imaginava que era outro setor, entende? Porque se você olha na publicidade, você está olhando só uma fatiazinha mínima do marketing. Eu acho que isso mostra que todas as áreas, não todas, né? Mas a maioria das áreas da empresa precisam estar interligadas, né? Sim. Porque, por exemplo, com a logística de hoje, às vezes, né, em São Paulo, Curitiba, em algumas capitais, você recebe o produto em um dia. Eles estão falando no D0 já, né? De 12 horas. Não, hoje aqui Mercado Livre, um dia. Dois dias. Um dia. Algumas coisas assim. Do às vezes é 2 dias. Mas se você for pensar, com essa logística que tem, por exemplo... Cara, todo dia eu tô vendo o caminhãozinho do Mercado Livre, cara. Todo dia, cara. Eu nunca vi. Na cidade, todo dia eu vejo. Todo dia. Eu tava... Esqueci. Você falou ali, eu acabei esquecendo. Mas voltando para... Aí nós fizemos os tapumes, os outdoor e tal. E aí uma hora eu falei... E o preço do outdoor não é barato, né? Sim, não é algo tem assim, que alugar outdoor, mais a arte ali. Exatamente, tem que reservar por um tempo. Aí também aquela arte não vai durar tanto tempo. E eu ficava assim... Daí eu peguei um dia e falei pro meu sócio, falei, cara...
Cada obra nossa, a gente tem um outdoor de 15 metros de frente, vamos dizer assim, 11 metros de frente, que é o tapume, né? E as placas que a gente percebeu isso também, porque nós fizemos uma placa para uma obra que ela tinha tipo assim 2 metros por 3. E aí a gente colocou lá, parece que sumiu a placa. Ela, na proporção do tapume, ela fica muito pequena. Aí a gente fez uma placa uma vez de 5 por 8. Quase outdoor. Daí nós falamos, cara, nós estamos construindo um outdoor. E mesmo assim ficou pequeno. Daí eu comecei a ligar esses pontos. Falei, nós temos um outdoor em cada obra que a gente faz. Então vamos gerar visibilidade. Aí começamos a pintar os tapumes de verde. E eu acho que eu não só pintar o tapume de verde, mas colocar a placa tapume verde é construir com inteligência. Foi assim uma tomada de consciência do público daí. Você pegou um insight que a pessoa já fia. Pô, e esse tapume verde? Esse Às tapume verde. Aí você usou o que ela pensava, o tapume verde. Forcei o raciocínio. Forçou o tapume verde é construir com inteligência. Se colocar só cobrainha, construir com inteligência. Às vezes não forçava esse raciocínio. Isso. Tapume verde é construir com inteligência. E a cor é bem discreta, né? Então, assim, ficou uma associação que as pessoas não escapam de fazer. Mas viu que bonito o nosso logo também é verde. É legal. Até eu vou cobrar, acho que um royalties. Royalties. Eu queria verde, ele queria azul. Não, mas verde ficou bacana. E até agradeço, né? Porque daí mais uma associação positiva para o pessoal fazer. Enfim, então assim, foi uma campanha de marketing que a gente conseguiu criar uma embalagem para obras, né? Antes mesmo que a obra aconteça. Né? E aquilo lá dura meses, né? Então, se eu pagava um outdoor por 15, 30 dias, agora eu tenho 10, 12 meses, 1 ano, 2 anos do tapume lá, a placa lá. Então, tanto que aí outros concorrentes começaram a adotar a mesma estratégia e usar, e a gente acha isso super natural. E entendemos isso como um incentivo para a gente começar a pensar na próxima estratégia, que vai ser genial. Tá, e... Então... Seguindo. Eu lembrei, o que eu ia comentar. O marketing, naquele caso que a gente estava vendo, por exemplo, não sei se era Avon ou Natura, alguma coisa assim, as pessoas vendem para... Que nem você falou, tem toda a linha de produção, que vendem para uma pessoa, a pessoa vai lá, revende e elas têm que combater o cliente final. Algumas estratégias que eles estão usando é vender direto para o cliente agora, só que hoje em dia o produto chegando em 12 horas, em um dia, você não acha que talvez vai matar com a linha de produção com a... Eu não acho, porque, por exemplo, um produto que a gente comercializa não, que a gente utiliza e que ainda exige muito contato por cerâmica. Dificilmente você consegue comprar cerâmica online, porcelanato online, vendo no site, porque a cor muda, você quer o tamanho da peça, você quer ir na loja e ver. Eu acho que tem muito... Sim, o cara, imagina que o cara compra online, não sabe ali tal tamanho, mas ele chega, vai lá, a textura diferente do que ele imaginou, tal já. Eu acho que a inteligência da loja física vai ser ela usar esse espaço, e a Polishop está fazendo isso. A Polishop enxergou isso e eles criam os espaços físicos deles agora para gerar experiência de compra. Né? E a experiência de compra, o atendimento, o argumento de venda do vendedor, que é importante, às vezes, porque você às vezes precisa mostrar qualidades do produto que não são percebidas na estética só. Então, assim, eles estão treinando os vendedores para fazer esse papel, gerar esse conforto de estar lá, de ver, de sentir o produto, que eu acho que nunca vai acabar. E é difícil o cara chegar lá, não, quero esse aqui, ó. Esse porcelanato, exemplo. O cara vai chegar lá, ele vai caminhando um pouco mais aberto, porque o cara vai falar, o que ele vai... A Centauro tá com essa política. Eles estão num ramo que possivelmente se acabaria muito com online, né? E eles estão fazendo a loja como se fosse, como as lojas estão mais em shoppings, como experiência. Showroom, né? Um showroom de experiência. É isso aí. Tá, me conte uma coisa. Qual que você acha que vai ser a perspectiva? Você falou que em 2015 que vocês começaram, né? O setor estava bem desaquecido, vamos dizer assim. E hoje ele está voltando, principalmente depois da pandemia. Como que você acha que vai ser assim os próximos 5 anos? Porque a gente está vendo, né?
que o preço do cimento, o preço de tudo no material de construção está disparando. Você acha que isso vai ceder? Você acha que... Porque, assim, é complicado você prever também uma obra, sendo que você não sabe como que vai ser o preço, né? Os materiais estão... Hoje o material está disparando, mas também a construção civil também está indo junto, assim, né? Mas até quando vai... Mas eu até comentei uma coisa com o meu sócio hoje, porque assim, os materiais subiram, mas o valor do imóvel de incorporação ele não mudou ainda, pelo menos, né? Então, o metro quadrado de venda de imóvel pronto ou em planta ainda é o mesmo. Por quê? Então, porque não é algo automático, são dois mercados diferentes, né? Você está falando em um mercado imobiliário e outro mercado de construção. Então, o custo aumentou, mas você não vende mais caro ainda. Vamos dizer assim, o valor final, o preço final do produto. Talvez isso aí vai se refletir, tem um intervalo de 1 ano, isso aí, 2 anos talvez. Hoje até eu vi uma notícia que a Cyrela, ela estava cancelando algumas das... talvez por isso. Das... Lançamentos deles. Talvez seja por isso que talvez eles vão esperar daqui um tempo para que daqui um tempo já se precifique isso. Porque senão a margem esmaga, né? Exatamente. O custo aumenta sem aumentar o retorno. Você pode até... Na incorporação, quando já está vendido o empreendimento, você tem previsões contratuais de reajustes dos preços de materiais e tudo. Mas mesmo assim, para quem é investidor, lá o valor final ainda não mudou, né? Se você vai revender o teu apartamento, ele ainda não mudou. Mas a tendência é que mude. Eu acredito que assim, 2020 começou muito promissor antes da pandemia, estava assim a promessa do estouro da construção civil de novo, acima do que foi 2013 e antes. A pandemia amenizou isso, vieram muitas previsões drásticas, mas graças a Deus não se concretizou nada. A construção civil cresceu no período da pandemia, por isso também... acho que nem os próprios fornecedores de material previam que ia ter um consumo tão grande, atrelado com a exportação, que também acabou, né, muitas empresas achando que não ia ter consumo interno, priorizaram exportar e virou essa confusão. Mas enfim, eu acredito que assim, a tendência agora é estabilizar e quem sabe até baixar um pouco o preço dos materiais, suavemente, não vai voltar ao que era, mas... E acho difícil que aconteça um movimento igual esse do período da pandemia. Então, agora é uma hora... boa para voltar a investir nisso. Você nunca deixou de ser, mas é um investimento conservador, mas parece que 50 anos continua resiliente, né? Exatamente. Cara, construção, terreno, construção, apartamento, obras que planta... Cara, você não perde dinheiro, cara, parece, né? E até nós estávamos falando de marketing e tal, aí quando a gente entrou nesse mercado de desenvolver um produto para venda em planta, aí a estratégia já é totalmente diferente, porque aí você já tem uma embalagem, você já tem uma fachada, né? Tem tudo esse desenho, e você está conseguindo definir as características internamente antes de chegar no cliente final. E aí nós também viemos com uma proposta diferente como incorporadora, né? A gente começou a desenvolver produtos que no nosso entendimento são muito mais compatíveis com a realidade urbana da nossa cidade, assim, não são tão grandes, que tem foco em conforto, foco no ganho para quem está comprando em planta também, um retorno, uma estratégia de investimento financeiro e tudo. Nós começamos a desenhar esse produto, tudo baseado no marketing, né? Assim, você acha que hoje em dia dá para ganhar dinheiro comprando em planta? Com certeza. Como investidor? Com certeza. Se você souber comprar... Não fale muito, o Gustavo vai querer vender o dele. E vai vender bem ainda. Você colocando... Nós temos nos nossos valores, como eu já falei para vocês, transparência e honestidade e ser direto. Então a gente joga muito claro com quem vai negociar com a gente e fala, o ganho é esse. Mas se for mudar, é daqui para cima, provavelmente. Né? Um piso, vocês Porque nós também não somos sonhadores, a gente sempre tenta ser conservador nessa previsão de mercado. Para também não frustrar o cara comprar, exatamente. Pensa, cara, eu vou ganhar, não sei quanto. Daí assim, imóveis é sempre porque é algo que você tem ali, né? Na pior das hipóteses, você tem o bem, se você vender pelo mesmo preço que você comprou, reajustado pela inflação, você vai vender fácil e não vai ficar sem o dinheiro. Então é muito fácil. Ou só o fato daquele bem ser uma garantia que vai te fomentar um outro crédito já é excelente. Já é bom também. Entende? Então, assim, não tem erro investir em imóveis.
o que você tem que fazer é ser bem orientado e bem informado sobre o que você está fazendo e ver se aquele imóvel específico está alinhado com o teu objetivo, seja alugar, seja revender, seja morar. Mas, enfim, a gente pensa muito nisso e aí nós aplicamos todo esse conceito no primeiro lançamento que a gente fez em 2019. E qual foi... em 2020, na verdade. Qual foi o resultado? Em 2 meses nós esgotamos as unidades todas, né? E já temos procura para os próximos que ainda vão ser lançados nesse final de ano. Você lançou já um? Um que já está mais da metade executado, né? Já está 100% vendido. Na verdade, ficou uma unidade para venda, mas que nós seguramos para que ele vai ser vendido decorado por uma estratégia de marketing, porque nós queremos usar ele como showroom para os próximos, né? E aí, como nós precisávamos decorar, a gente tinha que esperar para vender, né? Então a gente vai decorar, ele vai provavelmente lançar em novembro. E esforçou com que a gente não vendesse, mas vamos, assim todo que decorar, tá colocar vendido em venda, mas por uma estratégia mesmo. Mas se não teria vendido, porque já teve procura e tem já para os próximos, né? Por causa desse desenho, eu acredito que sim, baseado em tudo isso que eu trouxe para vocês, né? Você... Pode falar. Você... Falando com uma pessoa que está saindo da faculdade, está na metade da faculdade de engenharia, quer seguir o ramo de construção civil, qual dica que você dá para ela seguir uma carreira que você acredita que seja de sucesso? Ela precisa focar, ela precisa... A dica que eu dou é a mesma que eu dou para os meus alunos, não teria como não ser... seria até incoerente da minha parte. Primeiro, autoconhecimento é fundamental para você entender teu perfil como pessoa, né? Eu sou uma pessoa que quer ser um gestor, que tem habilidade com... Eu quero ir para a área de estratégia, porque eu sou muito estratégico, mas eu talvez não tenha relacionamento tanto com pessoas. Enfim, se entenda primeiro. Trace um objetivo o mais claro possível. Eu sei que às vezes eu mesmo não me enxergava na função que eu estou hoje, né? Eu até tinha aversão, não queria abrir empresa, achava que era péssimo ter funcionário registrado e tal. Hoje eu não queria ter nenhum funcionário registrado. Hoje nós temos 60 na construtora. Né? Na construtora, fora o pessoal de escritório. Então, eu sei que as coisas mudam, né? Mas se você se conhece como perfil, você sabe que você é otimista, positivo, lida com pessoas, com números e tal. E aguenta a pressão, né? Não espere para começar a tomar ação naquele caminho. Você não precisa ir direto para o mais complexo, né? Não vou sair abrindo uma incorporadora se eu não entender, mas começa a presenciar. Hoje em dia, mais do que nunca, tem muita informação disponível de graça, né? Tem congressos, tem palestras, tem... Aula da Índia? Aulas da Universidade da Índia, em inglês com o sotaque indiano. Tem livros, né? Tem então, assim, mergulha e vivencia aquilo o quanto antes. Não espera, eu vou me formar, aí eu vou fazer. Eu vou fazer isso, daí eu vou fazer. Começa já. Esse acho que é o segredo para sair na frente, né? Qual que é o teu sonho para Combrain? O meu sonho é causar a transformação e ser um participante, pelo menos, da transformação do máximo de cidades que a gente puder na região ou até onde a gente conseguir se expandir, né? Mas, para mim, a realização maior vai ser saber que lá, enfim, talvez quando eu nem esteja mais aqui em corpo físico, eu continue sendo lembrado por ter viabilizado um determinado empreendimento. Eu sempre penso nos engenheiros antigos, né, que executaram obras tipo Cineluz, o Teatro Ópera, enfim, edificações que são clássicas da nossa cidade, sabe? E que geram transformação. Os próprios hospitais aqui da cidade, tudo. Eu penso assim, a relevância que isso tem. Cara, as pontes, tipo pontes, exatamente. Pão do Arco, cara. Diz que foi um marco na engenharia na época. Também, então assim... Isso foi, não a transformação urbana que a ponte, a última ponte que foi feita, vai causar é gigantesca. E eu estava falando sobre isso com um aluno ontem, que o tema dele dentro daquela aula relaciona com economia e construção civil, o tema dele é os efeitos da pandemia.
E aí nós estávamos comentando como não se foge da construção civil em nenhum setor, porque até a agricultura, que talvez fosse um setor mais isolado lá no ambiente, eles precisam transportar os produtos deles para algum lugar. Então vai entrar um porto, vai entrar aqueles portos estrada. Uma transportadora. Cara, não tem como escapar da construção civil. Tudo acontece ou dentro de uma edificação ou numa infraestrutura urbana que seja. Então, assim... E hoje está em alta, né? Com o Tarcísio como ministro, ele está influenciando, está ajudando o Brasil a... Eu não tenho uma informação muito aprofundada dele, mas o pouco que eu percebo é que o Brasil tomou decisões muito coerentes no sentido de infraestrutura. Assim, eles estão gerando um desenvolvimento... para 50, a gente 100 precisa, anos, cara. né? Hoje o Brasil acho que tem cerca de 2% do território urbanizado. Nossa! É minúsculo, a gente tem muita demanda. E outro fator que também conversei com esse aluno ontem, a concentração populacional, né? Ali naquele São Paulo e tal, cara, tem... Quantos por cento da população está concentrada naquele lugar? Uma infraestrutura urbana inchada, apartamentos de 20 metros quadrados sendo vendidos igual água. E o resto... E aí, até... E por preços também... Tipo... Até um professor meu de economia, na época da gestão empresarial ainda, ele falava assim que a previsão é que acontecesse um êxodo reverso, né? Êxodo urbano. Porque a pandemia, ela forçou um contato das empresas, uma abertura das empresas ao home office, eu não sei o termo certo, mas à distância, né? Usar o online, que já estava numa ferramenta que já era extremamente funcional, mas ninguém queria usar. Todo mundo relutava, né? Ou não reservava tempo para ver. Então, assim, elas começaram a perceber que elas podem contratar pessoas que moram em outras cidades e tal, e as pessoas que passaram a poder morar em outras cidades vão começar a se mudar, né? Ano passado, eu acho que eu conversei com 3 ou 4 clientes que eram de São Paulo e estavam para vir para cá morar porque eles não precisavam mais morar em São Paulo. Eu tenho 2 amigos que estão construindo casa em Porto Vitória, ali, né? Uma cidade deve ter o quê? Uns 15 mil habitantes, bem tranquila e tal, porque eles conseguem... Tem menos de 5. Porque ele consegue fazer home office e ele está buscando uma... Então tem essa tendência grande que as pessoas vão sair, e eu acho isso muito bom. Porque quando eu falei lá que nós lançamos empreendimentos que são adequados com a nossa situação urbana de União da Vitória, é isso que eu falo. Eu digo assim, por que eu vou fazer um prédio com um apartamento de 50, 20 metros quadrados se eu não preciso, entende? A gente não está nesse nível de adensamento. Sim. Vamos colocar uma coisa que a pessoa tenha qualidade de vida. Né? Uma vez eu perguntei se é para sair de uma vocês, casa, né? Se é para sair de uma casa que tem as suas vantagens, mas também tem suas desvantagens, ir para um apartamento, vai para um apartamento que você fala assim, cara, a melhor coisa da minha vida foi me mudar para cá. Né? E isso que a gente tenta pensar, sabe? Mas não só no apartamento. Eu falei para vocês, né? Eu fiz um edifício comercial, eu fiz um edifício X, que a pessoa que usa aquilo e que aquela edificação faz parte do dia a dia dela, que ela atue com uma influência positiva e não negativa. Não que fala assim, nossa, meu Deus, quem fez isso aqui? Meu Deus, tem que... Essa que é a nossa cabeça. Então, 30 segundinhos, se consegue. Aqui, ó, 30 segundos. Não resumir. Dá uma dica aí para o pessoal de casa, o pessoal que está assistindo a gente. 30 segundos sobre empreendedorismo. Se colocar na construção civil ou sobre empreendedorismo. Cara, 30 segundos. Eu acho que de empreendedorismo em geral... Olhando para a câmerazinha lá. Show. Empreendedorismo em geral, eu diria que assim... acreditar em alguma coisa e seguir otimista e realmente se dedicar para aquilo e não esperar que as coisas venham antes de você entregar, né? Primeiro se entrega, depois se recebe. Eu acho que esse é o segredo, e se você seguir nessa filosofia, não tem como dar errado. Claro que sempre bem planejado, né? Claro que sempre pode dar errado, né? Não, sempre planejado, né? Tendo planejamento e organização nas coisas, não sendo também... Mas então Enfim. é isso, piazada. Então isso aí foi o primeiro episódio, o episódio 2, né? Mas o primeiro com convidado. 01, né? Isso aí, o Bruno Sucharski, uma pessoa muito importante da construção civil aí na cidade de União da Vitória e Porto União. E a gente agradece a sua presença. E quem quiser achar você ou tua empresa na rede social. Show.
Nosso site é combraim.com.br. Nossas redes sociais são @sigacombraim. Nosso perfil de arquitetura é arc.combraim. E isso aí, os principais contatos são esses. Também qualquer tapume verde que vocês verem por aí tem nossos dados. E fiquem à vontade, procurem a empresa desde da primeira ideia de se relacionar com a construção, investir em imóveis, porque a gente está à disposição aí. A gente aí encerrou a campanha, não tem mais a publicidade, mas é o nosso conceito, sim. Antes de tomar uma decisão, converse com quem entende. Segue nossa dica, porque isso é fundamental. Boa. E para finalizar, queria agradecer vocês mais uma vez por terem me dado essa oportunidade de trazer um pouco dessas informações e também agradecer meu sócio, o Rodrigo, minha irmã, a Juliana, que foram fundamentais nessa caminhada, nesses resultados. Ainda estamos crescendo juntos, né? Não acabou. Vão crescer bastante, né? Mas e toda a nossa equipe ali das obras, principalmente, cara, porque esse frio que fez não foi fácil, né? Não é fácil você começar a trabalhar às 7 da manhã, eles têm que chegar muito mais cedo. Então, assim, eu reconheço muito o esforço de todo mundo que esteve em volta. Eu falei muito sobre conquistas minhas, mas nada teria acontecido se não fosse toda a equipe, né? todo esse pessoal aí em volta. Então, não poderia finalizar sem agradecer eles, né? Boa. E quem quiser... teu Instagram? É andrigo.gustavo. Tá, boa. O meu é @tutuia. E, galera, Piazada, sigam lá o Piazada de Negócios. É @piazadenegócios.oficial. O nosso podcast vai sair nas principais plataformas toda quinta-feira. Então, hoje é dia 20. Na próxima quinta-feira, que dia? 27. A próxima quinta-feira. A próxima, 26. 26? A Hoje é sexta, né? próxima quinta-feira é 26, né? 26. Então vai ser o episódio dia 26. Fique ligado lá no Insta que tem mais informações lá. Valeu, galera. Valeu. Abraço, Piazada. Falou. Valeu. Até mais.